Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fabiola Fernandes, esse é o canal Te Levanta Amada. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo de Gênesis. Hoje eu fiz um resumão de vários capítulos e nós vamos iniciar, nós vamos continuar a partir do capítulo 5. Eu espero poder agregar na sua vida espiritual e se você puder, por favor, não custa nada, dá um joinha aí, curte o vídeo, se puder compartilhe também e nos ajuda bastante. Tá bom? Então vamos lá? Pegue sua caneta, pegue seu papel, pegue sua Bíblia e um copo de água, ou um cafezinho, se você gosta de café. Olha só, o capítulo 5, ele vai falar da descendência de Adão. Então, é a descendência, no último versículo, no versículo 32, diz assim, aos 500 anos Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então, já termina, já dando a entrada para a história de Noé, tá bom? E no capítulo 6 diz assim, olha, que esse é um capítulo onde a gente vai investir um pouquinho mais de tempo, porque tem algumas situações aqui onde gera um pouquinho mais de dúvida, do que significa tal coisa. E esse versículo primeiro do capítulo 6 é um deles, que diz assim, quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Olha só, como assim, Fabiola? Filha dos homens, filhos de Deus? Não estou entendendo. Olha, nós temos 3 interpretações para esse versículo aqui que eu vou dizer para vocês, tá? De acordo com os estudiosos da palavra de Deus, nós temos 3 interpretações. E uma delas é que os filhos de Deus, quando trata de filhos de Deus, eram anjos caídos, tá bom? Que ficaram com as mulheres humanas. E aí, os filhos desses dois, da junção desses dois, geraram gigantes, tá bom? A segunda interpretação é que eles eram homens da linhagem de Caim, tá? E as mulheres eram da descendência de Sete. E a terceira interpretação é que eram descendentes de antigos reis pagãos, Por isso que fala, filhos de Deus, como Lameque pecaram pela prática da poligamia, tá? Então nós temos essas 3 interpretações. Aqui mais cabe aqui porque tem algumas referências em Jó 1:6 e Jó 38:7, que os filhos de Deus eram anjos caídos que ficaram com mulheres humanas. E o versículo 4 diz assim, ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram varões de renome da antiguidade. Esse versículo aqui, ele dá uma brecha para os deuses da Grécia. Lembra dos deuses da Grécia, dos deuses do Egito? Então a gente vê que esse é um meio, uma brecha mesmo, com que surge outras histórias, em relação a deuses da humanidade, em relação a como foi constituída a humanidade, porque nós temos essa diversidade, de nações que têm culturas diferentes e acreditam em outros deuses. Aqui a gente vê esse início de histórias diferentes. Olha só, no versículo 5 que diz: o Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só, Deus percebeu que a inclinação do coração do homem era sempre e somente para o mal. É nessa hora que diz assim, algumas traduções, e Deus se entristeceu de ter feito o homem. Mas a tradução mais correta para essa palavra é se entristeceu, não se arrependeu. Será que eu falei certo? Será que eu falei ao contrário? Mas é isso mesmo, a tradução correta não é se arrependeu, e se entristeceu de ter feito o homem. No capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé achou graça diante de Deus, porque era justo e íntegro e andava com Deus. É bom a gente frisar essa palavra íntegro, é inteiro, tá bom? Então, Noé, ele era inteiramente com Deus ligado, ele era fechado, aliançado com Deus. E Deus vê lá de cima um homem diferente. Só que a terra está corrompida, cheia de perversidade, mas ele vê alguém diferente, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra.
Ó, será que Deus não se alegrou em ver um homem diferente no meio de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta violência? Ah, com certeza. Ele se alegrou tanto que ele diz assim, ó. Ele fala para Noé que a terra estava corrompida, cheia de violência, e que ele decide, Deus já tinha decidido, dar cabo de toda a raça humana. E aí ele diz assim, olha, eu vou jogar água sobre a terra, uma água torrencial. Eu escolhi você para construir uma arca, tá bom? E você colocará dentro dessa arca um casal de cada espécie. E eu vou fazer uma aliança contigo. É a primeira vez no versículo 18 do capítulo 6 que essa palavra ela é mencionada na Bíblia. Eu farei uma aliança contigo, Noé. Então, vai entrar na arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E um casal de cada espécie. E Deus dá toda a instrução para estar construindo essa arca. Essa arca demora cerca de 100 anos para Noé construir ali, né? E imagine, 100 anos construindo uma arca e 100 anos passando por provação, passando por vergonha, as pessoas, né, não acreditando, dizendo que ele era louco, que ele era doido, mas mesmo assim ele não perdeu a fé e continuou fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. E vamos para o capítulo 7. No capítulo 7, versículo 1, diz assim: Deus manda Noé entrar na arca junto com a sua família e pede para colocar os animais na arca. No versículo 16, na parte B do versículo 16, diz assim: e Deus fecha a porta após Noé. Eu não sei se você assistiu aquele filme Noé, né? Que na verdade Noé, a história de Noé, tem algumas situações ali que são bem complicadas da gente realmente avaliar num contexto bíblico, né? Que foge um pouquinho, mas eu achei bem interessante essa parte que Deus fecha a porta, né? Ele fala lá, né? Quando Noé entra, Deus fecha a porta, é um barulho, né? Pá! E aí o pessoal, na hora que começa a cair a chuva, começa a subir, né, a água, e o pessoal começa a se desesperar, começa a bater na porta. Noé, abre essa porta, Noé, abre essa porta. E Noé não abre, porque não foi ele que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. E eu quero frisar nesse momento a parte de que a palavra de Deus fala também em relação ao tempo do fim, né? Que esse tempo do fim vai ser igual aos dias de Noé, onde a terra vai estar corrompida. O que é corrompida? É como esse copo, ele está inteiro, mas ele cai no chão e ele parte. Então, está corrompido, eu não tenho mais como colocar água nesse copo, né? Ele não vai servir para o que ele foi feito, que é colocar água aqui dentro. Então, nos tempos do fim, vai ser isso, a terra vai estar corrompida, cheia de violência e com certeza vai ter vários Noés aqui para pregar a palavra e ser a diferença na vida dessas pessoas que vão precisar ouvir a palavra sim. Mas elas serão igual nesse tempo de Noé, elas não vão dar ouvidos, vão dizer que são loucos, né? São doidos, estão doentes da cabeça. Vai ser assim. Hoje a gente já vê um pouquinho, né, dessa indiferença em relação à palavra de Deus, né? Então, o dilúvio, ele demora 40 dias e 40 noites. Então, são 40 dias e 40 noites chovendo. Mas eles vão ficar lá dentro da arca por pelo menos um ano. Olha só o que diz o capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. É importante ressaltar aqui que esse lembrou-se de Deus, né? Lembrou Deus de Noé, não é questão que Deus estava esquecido de Noé ou que Deus tem uma falha na memória. Esse lembrou-se é a atitude, é agir com misericórdia a favor de Noé. Aquele era o momento de Deus agir.
É isso que a palavra está querendo dizer. E esse vento, e Deus sopra, né, um vento sobre a terra. Esse vento que está relatado nesse versículo é a mesma palavra dada ao Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, né? É a mesma, como se o vento, né, o Espírito Santo, ele passa e aí a chuva ela cessa e as águas começam a baixar, né? Começam a sentar sobre a terra. Então, versículo 16, Noé sai da arca. No versículo 20, Noé levanta um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é levantar um altar ao Senhor. Levantar um altar não era uma coisa rápida. Então, ele tinha que ver um lugar estratégico, alto, para que ele pudesse fazer ali um altar, né, de pedra. Geralmente era de pedras para o Senhor. E no capítulo 9, Deus abençoa Noé e seus filhos e Deus faz um sinal da aliança dele. Ele diz assim, olha, eis que faço contigo, né? Eu firmo contigo a minha aliança perpétua, quer dizer para sempre, uma aliança eterna, que toda vez que cair chuva eu mostrarei o meu arco sobre as nuvens, que a gente chama de arco-íris, né? Então esse foi o sinal, né, a promessa de Deus, ali levantando o seu arco sobre as nuvens como prova de que nunca mais ele iria destruir a terra por meio de água. A gente sabe que agora a destruição será com fogo, né, meus amados? Não vai ser mais de água não, vai ser com fogo. Nós temos aqui no versículo 25 do capítulo 9 a maldição de Canaã. O que acontece, né? Noé já tinha chegado na terra, já estava ali tudo bem, já estava plantando sua vinha. E aí planta a vinha, o que acontece? Ele se embebedece, né? Fica ali bêbado e fica nu. O filho dele, Cã, vê o pai nu. A palavra de Deus diz mais ou menos como se ele estivesse mangando, zombando do pai, né? Faz pouco caso de como ele está ali. Em vez dele ajudar o pai, ele vai falar de como o pai está para os outros dois irmãos, né? Que é Sem e Jafé. E aí os outros irmãos ouvem isso e vão lá buscar o pai, botam uma toalha, né, um lençol, um pano, né, para buscar o pai. Tem todo aquele cuidado de costas, assim, né, para não ver a intimidade do pai, né. E aí quando Noé acorda, sabe disso, que Cã viu o pai pelado e não fez nada, ele lança uma maldição sobre Canaã, que é filho de Cã. Tá bom? E é isso, meus amados. Eu espero muito que eu tenha contribuído para a jornada de vocês, porque olha só, coisa linda de se ver é saber que Deus, por uma pessoa íntegra, salva uma família inteira, né? E dali ele faz uma geração. Olha só, se você está sozinho, se você serve a Deus sozinho aí na sua casa, se você não tem ninguém para lhe acompanhar, não desista, não desanime. Deus vai honrar você, viu? Por causa de você, Deus vai salvar a sua família. Por causa da sua fidelidade, Deus vai te honrar. Ô querido, Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido até aqui o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E todos os dias tem aqui Nossas Manhãs, que é um café da manhã aqui, onde a gente fala da palavra de Deus, estuda, ora, faz o nosso pequeno devocional aqui rapidinho. Deus te abençoe, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.